Olá, meu nome é Mônica Joseph, sou gerente comercial e marketing da Sanrio. Esse é o Sanrio Cast, o podcast da Sanrio, trazendo novidades do mercado de licenciamento e curiosidades sobre as marcas que representamos. Para este 12º episódio, temos as convidadas Ana Amélia e Aurélia, são fundadoras da empresa Play, que produzem conteúdos e pesquisas para grandes empresas. E hoje a gente vai bater um papo para entender como elas conseguem conectar as marcas aos seus consumidores. Meninas, prazer. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês sabem, antes de começar, de falar um oi, que eu sou fã de carteirinha de vocês, adoro o trabalho de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. A gente não vai falar quantos anos a gente se conhece, não vai revelar isso para o público, fica como desafio. Exato. Quem fizer a melhor dancinha no TikTok, a gente revela quantos anos a gente tem. A Aurélia tem outro trabalho, né? Sem ser fundadora da Play. Ela é stand-up. Sim. Eu conheço. Nas horas vagas. Mas antes de a gente começar a contar, eu queria que vocês contassem de vocês. Assim, vocês escolhem quem. Vocês são duas mulheres, aí vocês decidem quem começa a falar. Quer falar? Começa mais jovem, né? Que no caso então sou eu, né? Brincadeira, gente. A gente tem a mesma idade. Bom, eu sou a Aurélia Piccoli, eu sou a Aurélia Piccoli, não é a Ana Aurélia. Muita gente se confunde, acha que é a Ana Aurélia, né? Mas não é, eu tirei o Ana porque eu achei que não ficou bom na numerologia, então ficou só a Aurélia mesmo, tá, gente? Então, eu sou a Aurélia Piccoli, eu sou mãe do Pedro, mãe de barriga do Pedro, mãe de coração da Ana Júlia, do Felipe, que são jovens adultos. Gente, como jovem adulto é diferente, né? A gente pode falar sobre isso em um outro podcast, hoje a gente vai falar sobre a geração Alfa, fica aí para a gente falar sobre a geração Z depois. Boa, né? boa, anotado. Num outro momento ali, anotado. porque eu acho que está todo mundo querendo saber mais sobre a geração Z, todo mundo que voltou da NRF, que é o novo público. Eu sou, como a Ana diz, eu sou das bebidas mais claras, como caipirinha. Eu vou falar de coisas, tá, que vocês não sabem sobre a gente. Depois eu deixo a Ana falar um pouco, ela é de qualquer bebida, mas assim, ela vai falar da específica que ela é. Deixa que eu falo. Sou casada, amo o que eu faço, sou apaixonada por gente. Realmente aquele ditado que as pessoas falam, eu prefiro animal do que gente, eu não faço parte desse, eu adoro animal, mas eu amo gente, amo conhecer, acho que as pessoas são... Eu acho que todo mundo é uma história ambulante, uma história que é interessante, uma história que a gente sempre tem algo que fascina. Eu acho uma pena que hoje a gente viva muito com fone no ouvido, então a gente não tem tanta chance de ouvir os outros. Agora que eu fui essa semana para Blumenau, eu conheci uma pessoa no voo que tem 40 pizzarias e que daí a gente já saiu falando como que a gente podia fazer alguma coisa junto. Puxa, passa o contato para a gente fazer uma promoção. Super, licenciamento, Não, e daí eu fiquei falando sobre licenciamento, ele falou, nunca ouvi falar, e ele estava no iFood, eu falei, o iFood ficava no escritório, perto do escritório, no mesmo prédio do escritório da Play. Então, eu acho que realmente, quando a gente conversa com as pessoas, a gente as oportunidades aparecem. As oportunidades aparecem, das mais variadas até da gente como ser humano. Então, eu sou um ser que adora outros seres. Eu acho que... E onde que você começou a tua carreira profissional? Em que tipo de segmento? Ixi, gente, eu sou formada em moda, fiz faculdade de moda. Eu comecei porque eu queria ser estilista, ganhei um prêmio da Vogue. Nossa, eu não sabia. Então, que legal. Poucas pessoas você não sabem. Divulga isso? Não, eu não divulgo, porque isso aí é na minha outra vida, né? Mas eu tenho orgulho daquela outra vida. Ganhei um prêmio da Vogue como melhor coleção daquele ano. Vim desfilar em São Paulo. Não eu desfilar, né? Assim, eu com a minha altura, assim, super, gente. Para quem não tá vendo, eu tenho 1,85, né? Mentira, gente. Menos 1,65 porque eu arredondo para cima, né? E trabalhei aí durante anos com moda numa empresa local de Caxias do Sul. Que isso é importante, né? Você não é daqui não sou de daqui, São Paulo, né? Não sou daqui de São Paulo. Hoje já me acho mais paulista do que gaúcha. E depois eu tive por duas vezes o convite da Grendene para ir trabalhar na Grendene. A primeira eu não quis, porque era em marketing, eu não queria marketing. Eu não entendia, né? Assim, como que eu poderia contribuir para marketing. Mas na segunda vez eu falei, eu acho que eu quero, porque a Grendene vai me possibilitar coisas que essa empresa não me possibilita tanto, que era viajar.
Sendo muito honesta, era isso que eu aquela coisa de jovem, né, que gosta, aquela coisa né? de jovem, só jovem, porque é só jovem que gosta de viajar. Que agora, quando você vai viajar, Tá? você fala, ai, meu Deus. Fica cansado no dia seguinte. Já pede pra, não, vamos fazer voos diurnos, né? Que é para não desgastar, não sentir tanto o jet lag. E aí fui trabalhar na Grendene, e na Grendene eu fiquei 7 anos na área de marketing, me apaixonei por marketing. Aí eu fui fazer GV, porque eu falei, não sei, né? Preciso entender um pouquinho mais academicamente. E aí conheci a Ana na Grendene. A Grendene é uma grande escola de comunicação, então eu fiquei lá 7 anos. Acho que todo mundo conhece, né? Mas a gente está falando, né, para as pessoas que assistem, a Grendene é uma das maiores empresas de calçados, né? Do Brasil, do Brasil e do maior, mundo, né? Assim, de PVC, acho que de material, falar, né, mais alternativo, certamente também do mundo. Então, assim, tanto eu quanto a Ana, a gente tinha bastante orgulho, tem ainda, né, da Grendene ter feito parte da nossa história. E eu acho que ela também, quando a gente fala de Play, é inevitável falar de Grendene, né? Porque começou também com que a Grendene... Essa é a próxima pergunta que a gente vai com que a Grendene despertou lá. É. Então, a carreira profissional, ela também foi mudando, a minha carreira profissional. Porque hoje... E depois eu fui fazer Psicologia do Consumo na SPM, então hoje... Foi faculdade? Foi um curso? Foi especialização. 2 anos? Foi 1 ano que a gente fez, 1 ano e meio. Né? Legal, valeu? Valeu, porque ele tem fundamentos da psicologia, mas voltada para o consumo mesmo. Para o comportamento ali, não tanto... Mas a gente acaba, né, olhando as pessoas e fazendo uma análise, fazendo muito legal isso, uma avaliação. né? Então, é muito legal, assim, poderia ficar horas falando disso, mas eu preciso deixar a Ana a Ana vai contar. também. Fora que ela também trabalhou na Grendene, porque você já disse, ela também vai agora contar um também pouquinho vou deixar dela, ela né? contar. Bom, então vamos contar de mim. Sou mãe da Manuela, que tem 8 anos de idade. Como a Aurélia, assim, também adoro gente, adoro falar, sou super expansiva, tenho muitas turmas, sabe? Porque eu também vou... acho que eu também tenho essa coisa da comunicação como algo realmente forte. Quando a gente olha assim, toda a parte profissional, eu acho que eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre levei, eu sou sagitariana, então eu falo que eu tenho esse espírito aventureiro, estou sempre pronta para um novo desafio. Ela gosta de viajar, porque sagitariana eu gosto de né? viajar, eu amo viajar, também adoro, amo gente. descobrir novas culturas, conversar com as pessoas, entender do local, adoro. Mas eu acho que eu tenho uma veia também, desde muito cedo, empreendedora. Porque com 21 anos eu já abri minha primeira empresa. Olha. Eu não tinha nem formação ainda. Me formei em publicidade e propaganda e abri minha primeira empresa com a primeira pessoa que eu conheci no meu primeiro dia de faculdade, que é a Julissa. Então foi super legal. E era empresa do quê? Era uma agência de comunicação, que ficava legal. em Caxias do Sul. Atendia contas locais, algumas até mais nacionais. Foi super legal a experiência. Eu tive a agência por 4 anos, até que surge a oportunidade de Grendene, né? Mas, assim, para mim foi muito... sabe, aquele contraste de... Poxa, será que... Eu queria novos desafios. Eu não estava mais me sentindo completa, só em Caxias. Eu queria desbravar, mas, ao mesmo tempo, eu ia perder essa coisa da veia empreendedora, né? Porque eu ia entrar numa empresa e, assim, por mais que a gente pode empreender dentro das empresas, tem as regras, né? Sim, claro. Não é tão flexível, muitas vezes, né, para algumas coisas. Mas, enfim, foi um pensar e não pensar, enfim, dei o aceite, né, na proposta e, enfim, conheci a Aurélia e daí... E aí você também ficou lá 7 anos? Não, menos. eu fiquei 4 anos. 4 anos. Anos também, dedicada para uma área que era mais dos acessórios da Grendene, que são os brindes, né? Que os acabam complementos, vindo, os complementos, né? que acabam vindo com os calçados. Aí, legal. Aí as duas trabalharam na Grendene, se conheceram. Aí, isso é uma coisa que eu realmente não sei. Ou se eu sei, eu não me lembro, porque faz tempo. Da onde que surgiu essa ideia? Aqui você fala, né, da tua veia empreendedora, mas da onde que surgiu essa ideia da empresa, da Play, né, de fazer, produzir pesquisa? Como é que surgiu? O que motivou, na verdade, vocês a construírem, né, essa empresa?
Quer falar? Vou. Eu acho que, assim, teve um antes até do que eu vou falar, que é importante, que, assim, a gente na Grendene, a Ana falou de brinde, né? Na verdade, o que ela fazia era ativação mesmo. Hoje ela, né, que o mercado hoje em dia é muito mais rico, próspero do que era naquela época. Naquela época, poucas eram as empresas que fazia, que era pensar na ativação, né? Em como, no final do dia, como vender mais, né? Mas a gente não tinha esse nome bonito, enfim, para dar, então a gente falava dessa fórmula dentro da Grendene. Uma coisa que incomodava tanto eu quanto a Ana era que o público infantil, ele é um público que todo mercado sempre acha muito difícil de trabalhar, né? Porque a criança, ela é diferente, ela muda constantemente, então aquela fórmula que funcionou ontem não funciona hoje, ela é mais dinâmica. E aí a Grendene, ela contratava muita pesquisa, mas eu e a Ana, a gente nunca era sempre insatisfeito com o resultado da pesquisa. Assim, a gente sempre achava que... E a gente está falando há quanto tempo atrás? Para que isso, gente? Eu não sei se dá para depois cortar essa parte, assim, mas eu acho Mas irrelevante. A gente precisa entender quantos anos a Play tem já também. 17 anos. A gente está fazendo 17 anos agora em 17. março. Tá, então uns 18 anos, mais ou menos, uns 18, atrás. 20 Vocês começaram a questionar. Exato. A gente começou né? criança. Criança. Por isso, muito jovem, né? Então, aí a Vocês gente... começaram na geração alfa, né? Isso, exato. Né? E a gente começou a se questionar e falar assim, a moderação tá ruim, né? Moderação é quando é a pessoa, né, que intermedia a conversa, né? conduz com as crianças. Não tá boa, o questionário tá ruim, o roteiro não, tá mediano, a gente não tá conseguindo distrair das crianças, a gente começou a questionar, foi onde a gente fez especialização do consumo, nós fizemos juntas, né? A gente falou, vamos fazer, e a gente propõe para a Grendene abrir uma parte de pesquisa dentro da Grendene. E isso foi o pré-play, né? Nem tinha esse nome, não tinha nada. A motivação foi essa, foi a insatisfação de ver como que as empresas tratavam o público infantil, ou como não sabiam tratar. E nesse período ali, 2006, 2007, agora não me lembro exatamente, a Ana que é boa com as datas, nesse sentido, assim, porque eu sou melhor com a memória do que a Ana, mas ela é boa com data. Nunca esqueçam o aniversário da Ana, gente, pelo amor de Deus. Ela também não vai esquecer que você esqueceu. Exato, exato. É bem exato. assim. Isso, né? A Grendene abriu capital, né? Perto daquela data ali, e aí teve várias reformulações, assim, né? A gente foi passando por várias mudanças. E eu não era de Farroupilha, eu era de São Leopoldo, assim, 1h30, é muito perto. Mas eu morava em Farroupilha. E aí eu era muito workaholic na época, assim, eu trabalhava muito, tinha muito banco de horas. E aí o nosso diretor, na época, ele falou assim, olha, tu precisa tirar férias, a gente precisa regularizar tudo, né? E tu precisa sair de férias. Top-down não tem, tu vai sair de férias em fevereiro. Me lembro que foi assim, vai sair de férias em fevereiro. Tá bom, vou sair de férias quanto tempo? Assim, imagina, uma pessoa workaholic. 3 meses. Né? Super workaholic, como é que tu faz, né? 3 meses, né? Não, e aí ele falou assim, não, tu vai tirar 1 mês. Eu falei, meu Deus, o que foi 1 mês, né? De férias. O que faz 1 mês de férias, né? E aí eu falei, quer saber, vou melhorar meu inglês, né? Vou para Londres e vou ver o que eu posso fazer, E aí eu e a Ana, a gente estudava uma empresa em Londres de pesquisa, que era a nossa inspiração para fazer o departamento de criança na Grendene, que era a Kids Brands, que era uma empresa de pesquisa voltada para o público infantil. E aí a gente mandou mensagem, mandou e-mail, e a Ana falou, manda lá, o não a gente já tem e tal, né? Ela falou assim, não, vem aqui conhecer a empresa, vem aqui participar de algumas pesquisas, de alguns encontros para conhecer, para entender. Bom, cheguei lá, fui fazer o curso, fui lá conhecer. A Ana ficou. A Ana estava trabalhando. A Ana estava trabalhando. Usava os meus bancos de horas. Né? Ela usava. Eu não. Eu não. E aí eu fui. E aí eu voltei num domingo de madrugada, assim, domingo para segunda. E aí na segunda eu liguei para a Ana era... Tu me ligou de lá. Eu já comecei a ligar, a azucrinar de lá. E naquela época, gente, eu nunca vou me esquecer. Naquela época, muito tempo atrás, deu R$800 de conta telefônica. Ai, meu Deus! Naquela época. Imagina, 18 anos atrás, gente. 18 anos atrás. Era ligações... Ligação. Ligava a cobrar, pela né? pela operadora, Embratel. Sabe quando te dá até dor de barriga? Quando eu olhei a conta, assim, era tudo ligação para ela. Porque eu falei, Ana, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer. Bom... Só que aí eu voltei e falei, Ana, só que assim, ó, eu tenho uma ideia.
né? Sempre tenha medo quando alguém fala isso, né? Eu falei, ó, tô indo para ir para Farroupilha. Aí a Ana falou assim, ué, mas ninguém tá te esperando aqui hoje, porque tu chegou essa madrugada, ninguém tá te esperando que tu venha trabalhar. Eu falei, não, mas eu vou porque a gente vai conversar. E aí a gente conversou na segunda, eu falei, Ana, a gente precisa abrir uma empresa, não é abrir o departamento, é abrir a empresa. A gente vai ser só a gente que vai fazer isso no Brasil, na América Latina, a gente vai, né? E aí eu, como boa geminiana que sou, a minha capacidade de persuasão é relativamente boa, né? Ela era casada, gente. Ela era casada, né, com um médico, tudo certo. Não era casada mas ainda, mas morava junto. Sim. Morava junto nos dias de hoje é casado, né? Que naquele tempo não era. É só para depois, né? Né? Mas casada nesse sentido. E aí ela falou assim, mas Aurélia... Eu falei assim, Ana... Assim, e aí a gente também falou com outro colega de trabalho lá, na época da Grendene, e aí isso foi na segunda, na sexta, a gente falou, Márcia, a gente queria conversar contigo, E daí eu me lembro que ele falou assim, não vão querer pedir aumento coletivo, né? Daí a gente falou, não, na verdade é o contrário disso. Não vai ter um aumento, saving, né? E aí a gente falou, olha, a gente tem um sonho, quer fazer algo diferente, cada um... né, assim, cada um tinha todos queriam fazer que desse certo a questão do infantil, e claro que cada um pessoalmente também tinha alguma outra coisa, né, como motivação. E aí a Play surgiu disso. A gente achou que a Grendene fosse falar assim, não, fiquem um tempo aqui ainda, tal. Não, na segunda foi, na sexta... E aí a gente já estava fora da Grendene, na outra segunda a gente falou, agora não estamos desempregados. Então precisamos idealizar mesmo a Play. Né? Legal. E aí agora vocês podem contar o que é a Play, né? Que eu falei no comecinho, né? Quando eu apresentei vocês, mas o que é a Play? O que eu acho que é importante é quais os benefícios que uma empresa tem, né? Como é que vocês enxergam também a importância da pesquisa, né, e do conteúdo na estratégia de marketing? Eu sou fã número 1 de pesquisa. Eu acho que muita coisa a gente fica, mas eu acho, que é sempre um achômetro muito pessoal. E quando você faz a pesquisa, seja quant, né, seja qualitativa, você tem realmente dados, né, para construir alguma coisa, para mudar caminho, né, do teu produto, enfim, do teu serviço, da tua marca. Então, eu queria que vocês contassem. Tá bom. Deixa a Ana contar quem é a Play agora. A Play, ela surge muito com a intenção de ser focada nesse target infantil e adolescente. Então, o grande motivador inicial, ele era esse, até por toda a experiência que a gente adquiriu na Grendene também, né? Então, a gente veio muito pautada com esse foco e a gente teve, no início, um resultado muito interessante, porque, de fato, até hoje está entrando um pouquinho mais de players focado nisso, mas a gente ficou sozinhas no mercado aí por pelo menos 10 anos. Né? E no mercado Latam, inclusive. Então, a gente, né, começou a atender também com empresas multinacionais fora do Brasil, porque realmente era uma especialização que a gente acabou tendo e que ninguém mais tinha no mercado. Mas, com o tempo também, a gente foi evoluindo, né? A Play sempre... Nós somos pessoas que a gente gosta muito também de entender o contexto, o que está acontecendo. Acho que alma de pesquiseira, a gente fala, e a gente, com isso, também vai ter que ir evoluindo e vai ter que ir crescendo, né? E buscando aí alternativas, né? Para atender as demandas que vão surgindo. Então, por demanda, as empresas nos contratavam primeiro ali no infantil, adolescente, mas começaram a nos demandar também no mercado mais adulto. Então, hoje a gente fala que a gente atende de uma forma assim, muito especializada, de 0 a 24 anos. É um know-how muito grande que a gente tem. Quando as empresas nos procuram, elas procuram realmente essa biblioteca de informação que a gente foi adquirindo aí ao longo dos anos, mas a gente já tem, né, cases e uma biblioteca muito grande também do mercado adulto. Então, a gente foi se transformando, né, conforme esses 17 anos aí foram acontecendo. Quando a gente olha os nossos serviços de uma forma geral, a gente também começou muito focada no mercado de licenciamento, que era uma coisa que a Aurélia tinha isso muito forte, e eu vim, né, por osmose também, em função do desenvolvimento de todo o complemento. Então, a gente tinha que se conectar muito, né, para fazer o marketing, o acessório, o calçado, tudo dar certo, a comunicação.
e pesquisa. Mas, ao longo do tempo, também, a gente foi aí trazendo novos produtos e novos projetos para dentro da Play. Então, hoje, a gente diz que a gente é uma empresa de conteúdo e informação, porque o nosso foco principal é gerar insumos para as empresas trabalharem tanto no desenvolvimento de alguma inovação, de comunicação, novos sabores, embalagem, produto. Então, a gente entrega para a empresa, para o departamento de marketing, para o Consumer Insight, para a agência, informação e dados para elas conseguirem trabalhar e se desenvolver melhor. Aí a gente tem a parte de pesquisa hoje com o consumidor, o nosso foco ele é qualitativo, a gente atende também o mercado com quanti, a gente acaba se utilizando de parceiros, a inteligência de projeto sempre nossa, mas a gente aí usa painéis, parceiros, né, para a parte quanti, mas a qualitativa é todo nosso. E aí aqui a gente tem diversas metodologias, né, que a gente consegue trabalhar. Quando é criança, é uma metodologia diferenciada. Quando a gente vai na casa do consumidor, é uma outra metodologia que a gente usa. Quando a gente vai na loja, né, no varejo, é outra metodologia. Às vezes a gente trabalha muito também com crianças mais jovens, né, de de 1 até uns 3, 4 anos, é observatório. Então a gente foi também, né, assim, trazendo muito complemento, né, do que a gente começou lá no início, o que a gente é hoje. Hoje a gente acaba dando também muita palestra, então a gente, por esse conteúdo muito grande que a gente tem, e às vezes a empresa ela fala assim, olha, eu quero... vocês têm conteúdo sobre o mercado, a geração Z, né, que a gente está ouvindo todo mundo falar, a gente tem, muitas vezes, já conteúdos prontos. Né? Então, que não precisa se abrir uma nova pesquisa, porque a gente já estudou aquilo e a gente já tem informação pronta para passar também. E vocês conseguem trabalhar todos os segmentos do mercado? Desde Sim, alimentos, moda... Eu acho que esse é um dos diferenciais hoje da Play. Porque o licenciamento também, que eu acho que onde vocês começaram, ele dá muito esse panorama, né? Quando vocês começaram, eu imagino que vocês tinham empresas, né, que vocês davam consultoria de segmentos diferentes. Sim. Né? E aí a gente fala que né, isso que a Ana falou, né? Tem a parte de curadoria, que é a assessoria que a gente dá para as empresas. Tem empresas que estão desde o começo, como Grendene, Aleper, de cama e banho, né? Tilibra, Pacific de mochila, que estão desde o começo. Que é voltado para esse público e para esse mercado de licenciamento. Mas a gente fala, mas aí, ao mesmo tempo, a pesquisa retroalimenta isso, né? Porque o teu contato com o consumidor te permite que tu vá vendo mesmo, vá conhecendo, vá cruzando as informações. Então, a gente fala que um serviço acaba complementando muito o outro, né? Tu perguntou da importância da pesquisa, né? Ou do conteúdo, do insight, né? E como é que as empresas enxergam isso, né? Todas as empresas, assim, acho que as empresas maiores, assim, de porte, né, médio, grande, acho que entendem. Então, como é que vocês enxergam? Como é que vocês veem isso? E isso é curioso, porque as empresas, quando vêm procurar a gente, elas falam, até pelo nosso portfólio, né, de ter muita multinacional, elas falam, vocês devem ser caras, né? Eu sempre falo assim, vamos contextualizar o que é caro. Mas teve alguém que me falou também, também falou, deve ser caro, fazer pesquisa. Não é, gente. E a gente fala assim, caro é aquilo que não tem valor, né? Porque assim, o que é caro? Se eu falar assim, uma joia da Tiffany é caro, depende, se a pessoa vê valor na joia da Tiffany, ela não é cara, exato, né? Exato. Então, assim, mas óbvio, tem pesquisas que são caras, porque, sim, eventualmente podem não entregar tanto insight, mas a maioria das pesquisas, elas entregam insights, e são insights do consumidor, né? Então, quando as empresas falam assim, mas por que vocês trabalham só com multinacional? Por conta disso que tu falou. Realmente, as empresas que mais vêm nos procurar são as multinacionais, né? Porque elas são as que mais investem, desde testar a embalagem, a testar sabor de produto, a testar a comunicação. A entender o consumidor. A entender o consumidor, em que momento, quem é o consumidor, como é esse consumidor, quem é esse consumidor, o que ele vem fazendo, como que ele vem mudando, né? Então, acaba que acontece isso. Mas a gente fala assim, dá assim, para nós, quando a gente recebe o briefing, ele não tem... se ele é pequeno, se ele é grande, se ele gente, às vezes tem um insight que ele vem
de uma única pessoa. E ele é o insight mais rico, e daí tu trabalhou com 12 grupos de pesquisa. Né? E nos 12 grupos não veio aquele insight daquela pessoa específica. Então, a gente fala que, assim, o que tu precisa ter também é uma boa leitura. Né? Porque, às vezes, tu pode falar assim, aquele insight não valeu, porque aquele insight foi só de uma pessoa. E aí, às vezes, realmente, a empresa pode jogar fora e falar assim, mas só foi uma pessoa que falou aquilo, eu vou ignorar. Né? Que é o efeito meio manada, assim, né? Vou pelo efeito manada. Bom, nem sempre esse efeito é o melhor, né? E aí, assim, as empresas, todo mundo... Bom, o ano foi difícil, né? 2023, eu acho que foi mais difícil do que a própria pandemia para o mercado Brasil e para o varejo. Então, as empresas, elas buscaram muito ferramentas que dessem resultado, né? Que fosse, assim, como que eu faço para vender mais? E aí, tem alguns cases que a gente até falou em outros podcasts, então, que eu nem vou mencionar, assim, mas tem um que é até bem antigo, se a gente for parar para avaliar, que era um da Kraft, né? Que é um da Kraft, da Mondelez, atual Mondelez, né? Com o chiclete, né? O de caixinha. E na época, eles vieram nos procurar e eles falaram, a gente tem um problema que a marca ela ficou meio no limbo, né? Entre Babalu e entre Trident. E a gente não sabe, e a gente quer que ela seja adolescente. Eles tinham esse desejo. A gente quer que a marca realmente se posicione para o público adolescente, né? Pulverizado, que qualquer um possa consumir, porque Mentos é super caro, Trident também é super caro. A gente foi fazer a pesquisa e daí os adolescentes falavam, essa marca é troco, ela não é nem marca. Né? Então, assim, ela é moeda. Tipo assim, não tem troco, porque ainda né, se usava muito dinheiro. O dinheiro, né? Não era Pix. Então, dava de troco. A gente falou, gente, como é que eu volto para a empresa e falo assim, primeiro, deixa eu te explicar, tu não tem uma marca, tu tem um troco, né? Tu tem uma moeda de 10 centavos. Na época, eu falei, ferrou, né? Mas era isso que ele estava falando. E aí a gente foi lá e falou, olha, vocês não são marca, né? Assim, deixa eu te explicar, né? Na voz do consumidor, é troco. Mas então a gente quer ser marca, como que a gente faz? E aí a gente foi fazer, a gente falou assim, quais são o que dá para mexer, né? Porque a gente sempre, até por ter vindo de indústria, eu e a Ana, a gente sempre pergunta assim, o que pode mudar, né? Tu pode mudar? Ou é só para eu te dar uma má notícia que tu só vai ficar agonizando com aquela má notícia e tendo que tomar remédio, né? Porque se for isso, não adianta, né? E aí eles falaram, não, a gente não tem dinheiro, porque a marca realmente não é uma marca importante no portfólio da empresa, mas a gente pode mexer na embalagem, só na embalagem. Não pode mexer no produto, não vai fazer comunicação, é só na embalagem. A gente falou, gente... Tá, tudo bem? Bom, vamos lá, né? E aí a gente levou para os adolescentes. E o que acontece? Adolescente, o que adolescente adora fazer, né? Beijar na boca, né? Bom, acho que todo mundo adora beijar na boca, né? Mas assim, adora beijar na boca. E aí os adolescentes falavam, a gente gosta de beijar na boca e a gente tem uma preocupação com hálito e tal. E esse chiclete, é ruim de ficar dividindo esses chicletes, porque, gente, vocês lembram como é que fazia? Assim, a gente mordia, né? Com a boca, puxava. Nunca. Hoje em dia não ia poder fazer essas coisas, nada, porque hoje em dia não pode fazer nada. E aí eles falaram assim, é nojento, né? Tu vai oferecer para alguém e tal, aquilo, não é legal, né? E aí, uma pessoa, um dos adolescentes, ele falou assim, olha, eu acho que vocês deveriam partir a caixinha no meio. A caixinha deveria ter um picote, alguma coisa no meio. E aí surgiu o insight que legal. de partir. A caixinha é assim até hoje, né? No meio, e aí tu não precisa colocar na boca e tal. E eu acho que assim, o insight... mas parece simples. Era simples. No final do dia, a gente sempre fala, o melhor insight é o simples, que tu não conseguia ver. Ou que a empresa não conseguia ver, e aí tu conseguiu... E aí que você precisa da pesquisa. E aí você precisa da pesquisa, né? Legal. E aí a gente fala, e aí o que poderia ser caro da pesquisa se torna um investimento, porque mudou a dinâmica, Muito né? legal, Assim, muito legal. E não mudou só Brasil, foi um produto que ele mudou Latam, assim, né? Ele mudou na América Latina inteira a partir da pesquisa aqui do Brasil. Então, eu acho que a pesquisa, quando a gente escuta com atenção, o insight do consumidor, ela tem esse poder, né? Ela tem essa
esse impacto, ela gera esse engajamento, né? Então Vocês recentemente fizeram uma pesquisa, né, para gente, para Sanrio, principalmente focada em geração alfa e Hello Kitty. Aí queria que vocês contassem como é que foi esse processo, alguma curiosidade, como as meninas enxergam a Hello Kitty. Podem contar tudo. Quer falar? Posso falar. Bom, primeiro que a gente, quando a gente começou o projeto, assim, né, a gente foi já recrutar, né, essas mães, essas crianças. Então, a gente já teve um primeiro filtro, né, de como que a gente ia... A gente nunca fala quando a galera chega, né? Eles não sabem sobre o que a gente está conversando, porque sempre vai ter aquele momento de esquenta, uma introdução. A gente quer entender um pouco de comportamento, a gente quer ver a concorrência, né? O que está acontecendo, para depois a gente entrar na marca. E aí, acho que tem uma questão aqui, né, que surpreende bastante o quanto ela ainda é super nostálgica, né, quando a gente fala dessas mães que participaram. Então, essa coisa da nostalgia e muitas das crianças, muitas das meninas, elas conheciam a marca pela influência, de fato, da mãe. Né? Então, acho que esse foi um ponto super bacana, porque acho que pega... Hoje em dia, a gente está vivendo um movimento das marcas nostálgicas, e isso faz, então, com que a marca Hello Kitty também ela esteja numa boa posição no mercado, porque ela acaba vivendo esse movimento também. E foi super interessante a gente comprovar isso com a pesquisa, né, de que, de fato, ela traz essa influência, né, das mães, e isso acaba chegando nas meninas, que acabam daí consumindo hoje a marca até de uma maneira diferente do que a mãe consumia lá atrás, né, porque hoje a gente tem uma animação, né? Que antigamente não tinha. Então, acaba tendo essa parte também, né? Que acaba... A gente usa muito na Play o que a gente chama de frequência versus a qualidade do relacionamento de um conteúdo. Então, para um conteúdo hoje ele ser relevante, né? Principalmente quando a gente fala da criança, a gente tem que ter uma frequência, né? Ou seja, ele tem que estar disponível para ela em várias categorias e um conteúdo de qualidade. E a gente notou também que as mães falam muito que é um conteúdo seguro, que elas têm tranquilidade, né, em deixar as filhas assistindo, elas não têm preocupação. Eu acho que hoje em dia, né, como assim, eu também tenho uma filha de 8 anos e tudo que a gente vê dos nossos grupos, as preocupações dos pais, claro, não é todo conteúdo que a gente tem segurança e tranquilidade de deixar o filho assistir. Esse realmente é um conteúdo super seguro para as mães também. E eu acho que tem uma conexão que a gente consegue fazer também, trazendo essa coisa da nostalgia e cruzando com uma tendência que está muito forte, que são as avós, né? A gente não falou diretamente com as avós, mas a gente consegue ver, até por histórico, né, de outros projetos aí que a gente vem fazendo, o quanto essa nostalgia hoje das marcas, a gente consegue pegar a mãe influenciando e a própria avó, porque a avó hoje em dia está muito conectada com os netos. E tem muitas avós novas também, exato, né? Exato. Essa geração jovem. As jovens, né? Não, e são avós que elas vão se inteirar, muitas vezes elas vão saber muito mais a preferência do seu neto, elas vão aprender a jogar. Elas têm mais tempo, né? Tem mais também. Tempo, tem financeiramente. Tem dinheiro. Elas têm né, financeiramente falando, às vezes, uma posição melhor até do que os próprios filhos, né? Então, ela consegue. Então, se a gente for olhar esse tripé, né? A avó, mãe e criança, realmente tem uma conexão muito forte com a marca. Legal. E aí eu acho que tem algumas coisas assim que a gente, durante o processo da pesquisa, a pesquisa foi feita com crianças, né? Com meninas, na verdade, e com as mães que não eram as mães daquelas meninas. Então, também esse ponto é super interessante. E foi feito com classe BC, para a gente pegar uma classe média alta e uma classe média mais baixa, para entender também o comportamento, para entender o quanto as meninas, o quanto essas mães ainda engajam com a marca, qual é a percepção de valor que elas têm com a marca. E aí, para nossa surpresa, assim, foi surpresa mesmo, porque a gente viveu o Hello Kitty no período da Grendene também, né? Eu acho que é legal fazer um depara, né? Quando a Hello Kitty performava dentro da Grendene, fazia parte do portfólio lá da Grendene, na nossa época, lá, 20 anos atrás, que a Mônica fez eu falar o tempo, ela, assim, era um outro momento, onde, assim,
ter a roupa no Alexandre Herkovich era super demais, era incrível, né? Isso te motivava a consumir, te inspirava. Hoje, isso mudou muito, né? A forma que as marcas tiveram que se movimentar para fazer com que elas impactem, né? Para continuar impactando o consumidor, mudou muito. Então, a gente viu na pesquisa, como a Ana falou, né? A questão da animação. A animação, as crianças conheciam através do YouTube, conheciam através do Discovery Kids. Foi uma surpresa, porque a gente falou, hoje tem tanta animação, tem tanto conteúdo, tem tanto... Streaming, né? Streaming, que a gente falou, nossa, porque não era filtro, né? Era filtro gostar de Hello Kitty. Mas não era filtro que tivesse que assistir, né? E elas chegaram contando a história. E aí a história também, assim, para nossa surpresa, eu digo para nossa surpresa porque é isso, né? O consumidor, a consumidora falava, a Hello Kitty, a série da Hello Kitty traz problemas, angústias, dificuldades que as crianças estão vivendo, né? E ela ajuda a resolver. Né? E ela ajuda a resolver, né? Porque ela é amiga. E daí a gente viu que assim, a Hello Kitty, além de ser fofa, por todos até pelo gráfico dela, enfim, ela ajuda essas meninas a resolver o problema que elas têm. E elas falando na pesquisa, apesar de terem 6, 7 anos, são problemas que são intensos para elas, né? Assim, porque às vezes a gente, como adulto, fala assim, nossa, mas isso nem é problema. Bom, não é problema para ti que tem 40 hoje, né? Que tu sabe que aquela amiga tu nunca mais vai nem ver, talvez, na vida, né? Mas para ela aquilo é real, ela tá sentindo aquilo. E a Hello Kitty ajuda, junto com a My Melody, junto com a Kuromi, nessa triangulação. Então a gente viu na pesquisa também que elas conheciam cada um dos personagens, assim, a gente achou que elas fossem conhecer pouquíssimos dos personagens isso foi incrível, né? foi Hello incrível Kitty, pra seus gente, amigos, né, como licenciador, olhar Sim. e achar que claro, a gente sabe que ela é mais importante, mas a gente não ficou super surpreendido, obviamente, positivamente, que tinha um awareness bem, né? bem alto, Bem assim, alto, não são nomes né? fáceis, né, gente? Falar Keropi, porque daí cada uma delas sobe no jeito. Batsmaru. Batsmaru, Chocoquete, Pumpurim. Cinnamon Roll. Não é, né? Não são nomes fáceis, assim. E elas sabiam, elas conheciam, elas traziam características dos personagens, assim, para... E quando a gente perguntava, assim, quais são os teus personagens preferidos, a gente falou... Eu até que estava moderando, eu falei assim, gente, mas todo mundo vai falar Hello Kitty, né? Só Hello Kitty. E não, né? Assim, olha, eu gosto da Kuromi e da Hello Kitty. A Hello Kitty estava sempre presente, mas sempre tinha alguém que às vezes era até tão forte quanto a Hello Kitty, em alguns momentos até um pouco mais forte do que a própria Hello Kitty. My Melody, né, o Keropi, o Chocoquete, né, o Chocoquete que na cabeça das crianças faz uma analogia com a questão racial e que representa as crianças pretas. E eu falei, gente, aonde que a Sanrio falou isso? A Sanrio nunca falou isso, né? Mas essa é a percepção das crianças, essa é a adoção das crianças, né, daquelas meninas. E aí existe uma expectativa... E aí, né, que eu falei do Herkovich, gente, tem uma coisa que a Sanrio vem fazendo e que para o mercado às vezes não aparece muito, né, mas para o consumidor final aparece, que ficou muito claro na pesquisa, que são 2 tripés bem importantes. Um é do entretenimento... falar o entretenimento voltado para as telas, que é estar num dos jogos principais das crianças, né? O Roblox, hoje, a cada 10 crianças, 8 jogam Roblox, né? Porque as outras 2 eu não sei o que fazem. Mas, assim, 8... Tô no outro game que a gente tem né? também. Né? 8 jogam Roblox, 8 estão no Roblox. Então, né? E a Hello Kitty está lá. Então, assim, a Hello Kitty entendeu que sem demérito nenhum, eu tenho muitas coisas ainda do Herkovich, adoro, da Hello Kitty que eu ganhava, mas não é mais isso, né? Não é aspiracional. Não é isso, hoje não é esse, né? o aspiracional dessas meninas, nem mesmo da geração Z, né? É jogo, porque hoje 45% das meninas está nos jogos. Então, assim, jogo também não é um produto mais masculino, como a gente sempre caracterizou. Então, acho que tem um mérito muito grande da marca de estar onde a menina está, né? E de ter se renovado. E um outro ponto é o entretenimento, o Eat Entertainment, né? Que todo mundo tem falado, que é assim, comer com entretenimento, ou se divertir comendo, ou comer se divertindo. É o que começa primeiro, né?
que é com, né, o café da Hello Kitty. Essa parte de experiência, as meninas enchiam a boca para falar que elas já tinham ido tomar um café ou que elas tinham assistido o vídeo de alguém que tinha ido tomar café, que também não era possível em outras épocas, porque assim, ficava tudo muito restrito àquele lugar, né? Assim, então, só quem vai ser impactado pelo café da Hello Kitty vai ser quem mora naquela região. E a rede Hoje social deu esse... Né? Exato. Essa amplitude, essa né? amplitude. Então, esses dois hoje, eu acho que é o desafio das marcas. E a Sanrio já vem fazendo, né? E são até mais difíceis, né, do ponto de vista de execução, engajamento, manter o nível de engajamento, a manutenção. Então, aí a gente até, assim, eu faço um link com a próxima pergunta, que, enfim, esse ano, vocês sabem, né, Hello Kitty está comemorando 50 anos. Vocês que estão no mercado, não só de licenciamento, mas de consumo, em várias categorias, sabem que é super difícil você manter relevante. Eu sempre falo, né, que você tem que ser visto, né? E como é que você vai ser visto? O que você pode criar de diferente? Então, eu fico assim super feliz de estar participando aí dessa comemoração, porque é importante uma marca chegar com 50 anos e ainda estar relevante. O que vocês enxergam que a marca fez de sucesso? O que ela faz hoje para manter essa relevância para o público? Monique, eu vou voltar a falar do entretenimento, porque assim, o que fez, eu acho que ele não garante nada, né? Infelizmente, eu acho que assim, o que fez é um pouco do que a Ana falou, da relação das avós, das mães, que tem essa questão saudosa. Mas a menina da geração alfa também, se ela não gostar, não vai ser o fato de tu ter consumido que ela vai consumir, né? A verdade é essa, que são meninas com bastante atitude, né? Então, eu acho que realmente o sucesso da marca vem sendo por ela estar nas plataformas ou nos grupos de interesse dessas meninas, né? E que para a gente, eu vou falar por nós mesmo, até entrando numa questão bem geracional, para a gente da geração X ali, que são as pessoas, né, 44 mais, é um pouco difícil de tu entender às vezes e até de valorizar isso, porque às vezes a gente tem um pouco... fica naquela zona do saudosismo, mas é mais fácil tu olhar para as marcas que estão na TV aberta, que estão na TV... Não vou falar que isso não é relevante, mas não é isso hoje, né? Ou isso não é o principal. Então, hoje as marcas que, né, como a Hello Kitty, como a Kuromi, como o My Melody, que vem trabalhando dentro do conjunto de valores dessas meninas, né, que assim, elas amam a amizade, né? Para elas, assim, a coisa mais importante é a BFF, né? Delas, e elas identificam isso. Então, acho que isso a Hello Kitty e as amigas têm feito, né, para essa nova geração. Acho que essa é uma contribuição. E o fato de estar nessas plataformas que são relevantes, como o Roblox. A gente pegou e não foi nem na pesquisa da Sanrio, numa outra pesquisa que foi de Roblox mesmo, né, de game. Uma menina falando, eu comprei uma super casa da Hello Kitty. E aí terminou a pesquisa, eu falei, gente, eu nunca vi uma super casa da Hello Kitty. Aí a menina já estava indo embora. Eu falei, vai lá perguntar para ela onde é que ela comprou essa casa da Hello Kitty. Que eu quero também. Né? Que eu quero também. Era no Roblox a casa, né? E que para ela era uma casa, era assim, não tem essa do físico e do virtual, né? E eu acho que daí, assim, para fechar esse ponto contigo, eu acho que a Sanrio, ela tem conseguido, a Hello Kitty tem conseguido entregar possibilidades de coleção de memória e não coleção de produto. E aí eu acho que coloca a marca num outro lugar. Porque colecionar, né, uma caneta da Hello Kitty, desculpa qualquer... Não, essa daí você pode voltar, que essa ideia é do Japão, pelo amor de Deus. Vou ter que devolver isso aqui, gente. Olha. Filha única, essa. Ai, gente, a gente não te mando outra. Essa é tá linda, essa é do Japão. Mas isso aqui eu tô colecionando um produto. Agora, eu ir no café com a minha melhor amiga, tomar o café, que tem a carinha da Hello Kitty, que eu vou tirar foto, que eu vou instagramar...
eu tô colecionando uma memória e isso tem outro valor. Né? As conexões, né? Que eu acho que hoje nesse mundo também, né, de tanta internet, é tão bom, né? Não, eu acho que tem outro ponto também, que acho que você sempre, né, Sanrio sempre fez muito bem, que são as renovações de arte, de guide, vocês estão sempre antenados com o que está acontecendo. Né? Porque tem essa parte também do visual, da estética, o fofômetro, né? O alto índice de fofômetro que a marca consegue passar. Então, é um conjunto, realmente, né? Trazendo isso também, né? Todas essas renovações feitas, acaba sendo aí um conjunto super importante, né? E aí, para finalizar, eu queria que vocês dessem uma dica, um conselho para as empresas, depois de ter escutado esse conteúdo incrível que vocês falaram enfim, de pesquisa de conteúdo, para as empresas que se estão interessadas em fazer pesquisa, que dica que vocês dão? Um conselho? Eu acho que a primeira coisa, daí eu vou, desculpa, Pê, como diretora de pesquisa, eu vou falar, porque é o que mais a gente recebe lá na Play, às vezes a empresa não sabe qual é o seu problema, né? O que ela quer. Né? Ou o que ela quer. Então, assim, a primeira dica realmente avalie. E entender, né? O problema. Em saber, assim, não é nem entender, assim, qual é de fato o teu problema, qual é a tua pergunta. Porque as pessoas vêm com respostas. Eu queria que tu validasse essa resposta, tu Play. A gente não valida a resposta, né? A gente sempre fala, a melhor resposta é uma boa pergunta, né? Então, assim, tudo começa com uma boa pergunta, né? Porque, às vezes, a resposta pode não ser tão inteligente, né? Eu pergunto, quer casar comigo? Tu me responde que sim, vai ser um mau negócio, né? Então, assim, precisa saber qual é a pergunta. Essa é a dica. Primeiro, entenda, assim, o que você quer saber, né? O que você quer responder, né? Porque aí o resto flui, assim, fica mais fácil. Às vezes vem com aquela ansiedade de eu preciso resolver 10 problemas. Gente, é como quando, né, se tu tá doente, assim, tu tá gripado, tu tá com dor nas costas. Bom, tu não vai aquele que tá te incomodando mais. Qual que tá doendo mais? Aí a gente resolve essa dor e depois outra coisa que eu acho importante, eu vou falar por você, que eu acho que é desmistificar um pouco isso do era o ponto que eu ia chegar. Eu ia chegar nisso. Eu acho que para quem já tem, né, a consciência da pesquisa, acho que tem esse ponto. Para quem não tem essa consciência ainda, acho que é importante pensar que cada vez mais, né? A partir do momento que tu entende teu consumidor, que tu tem dados, tu tem informação, tu tem embasamento, isso não é um custo, né? Isso vai te reverter lá na frente num resultado totalmente diferente, né, do que no achismo. Então, assim, eu diria, vamos testar. Né? Pensem nisso como um teste, como algo que qualquer, assim, a gente pega muitas empresas que nunca trabalharam com pesquisa, empresas menores, e que startam um projeto, saem encantados, porque eles falam, gente, eu jamais ia conseguir chegar nisso, porque eu não ouvia o meu consumidor, eu não ouvia o mercado, eu não ouvia as pessoas falando. Acho que tem que mudar um pouquinho o mindset, né? Não é despesa, é investimento. É investimento. Talvez você não tenha a curto prazo, né, um retorno, mas vai ter. Mas assim, sempre se escuta coisas importantes, relevantes dentro de toda a área de uma empresa. Porque uma pesquisa, tu não vai ficar só focada num produto. Né? A gente cria um roteiro que a gente vai falar sobre várias coisas. A gente vai falar sobre comunicação, vai falar sobre vai surgir insights de inovação que a gente nem pensou. Hoje em dia a gente fala muito em colaboração, em ativação. Sempre sai muita ideia relacionada a isso. Então, acho que é mudar um pouquinho a mentalidade e falar, gente, tá na hora de eu realmente trazer mais embasamento que vai me dar resultado lá na frente. Aqui fica um recado para as empresas, viu? Olha, contratem pesquisa, que pesquisa é investimento, não despesa. Não despesa, exatamente. Meninas, queria muito agradecer. Eu acho que foi o podcast mais para mim, né? Porque eu também sou uma pessoa de pessoas, adoro pessoas. Acho que pesquisa é super importante a gente descobrir através, né, dos consumidores, de quem realmente consome produtos ou serviços, insights, né, para a gente, enfim, melhorar, né? E muito obrigada mesmo. Se vocês quiserem deixar rede social, contato, é só olhar para aquela câmerazinha e... Vamos lá, então. Eu só, antes da Ana falar, porque a Ana é melhor que eu nisso, gente, mas eu vou falar, gente, vai ter bolo, ainda se fala isso nas redes sociais, não fala mais. Ai, gente, olha, por isso que eu sou, não fala mais.
Mas vai ter bolo da Sanrio, vai ter bolo porque ela tá fazendo 50 Claro que anos, a vai. Hello Kitty. Não, Então, vai, assim, mas A gente vai comemorem ser ser convidada. para um vai cafezinho. ser Não vai em ser no- convidado para cafezinho, Não, que gente? café, não. Vai ser mais. Vai ser chique o isso negócio. aí. Vai ser Eu adoro em café, não fala assim. novembro. Vai ser em novembro, que é o mês oficial do aniversário. Mas vai ter alguma coisinha mais alcoólica do que o café, eu imagino também, não? Isso daí. Mas, gente, vai ter Pode ser o café da Hello Kitty, então, né? Não tem, vai ter bolo, mas coma um bolinho para comemorar com a personagem Hello Kitty. E aí vocês deixam aí contatos, as redes fica sociais. Vamos lá, então. Nosso Instagram é @equipeplay. Por favor, entrem, nos sigam. A gente está entrando agora em 2024 com um monte de conteúdo legal. Nosso LinkedIn é Play Pesquisa e Conteúdo Inteligente. O meu Instagram, para quem quiser seguir também, é @AnaAméliaDeCésar e da Aurélia, @Aurélia Piccoli. Falei certo? Falou certo. Olha aí. Não é Ana Aurélia, é a Aurélia Piccoli, gente. Pelo amor de Deus. Obrigada, meninas. Obrigada. Gente, obrigada. Obrigada. E aqui finalizamos o 12º episódio do Sanrio Cast. Gostaríamos de convidá-los a seguir as redes sociais Sanrio do Brasil e Hello Kitty do Brasil para saber novidades das nossas marcas. Até breve.